Durante essa semana, você acompanha a série Conexão Verão e quem vai viajar nesse período de férias deve ficar atento aos cuidados necessários para reforçar a segurança da casa. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos o delegado Eliomar Franco, da primeira Delegacia de Polícia da Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo, e também o administrador Cristiano Becker, que instalou equipamentos de segurança em sua casa. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Certo. Bom dia, bom dia. Bom, então o delegado Eliomar, agora nesse período aí de janeiro e fevereiro, quando a maioria das pessoas tira férias, realmente aumenta um furto nas casas? É curioso, né? Porque o que ocorre é um movimento inverso, né? No litoral, quando as pessoas estão trabalhando, né, na região metropolitana, começam a ocorrer os furtos, justamente porque as casas estão abandonadas nessa época de inverno, né? É a época que as pessoas não estão no litoral. Então, as casas de quem possui casa no litoral sabe disso, acabam sendo alvo de criminosos porque estão vazias. E quando é temporada de verão, as pessoas abandonam as casas na região metropolitana e em Porto Alegre e acabam indo para o litoral. O que acontece? Com as casas vazias, elas também acabam se tornando alvo de criminosos. Se aproveitam, às vezes, de algum descuido, ou às vezes mesmo com sistemas de segurança, sabendo elas ou imaginando que tem algum objeto de valor, alguma coisa interessante que possa ser levada, acabam pulando os muros, arrebentando as portas, quebrando janelas e subtraindo objetos de valor das pessoas que estão tranquilamente desfrutando suas férias lá no litoral. E acabam chegando em casa e se deparando com essa situação, né, que é realmente pesarosa para quem tem, quem vivencia esse tipo de coisa. É aquela surpresa desagradável, né? O Cristiano, para tentar evitar isso, né, colocou cercas elétricas então na casa. Por que decidiu fazer então isso, Cristiano? Bom, na verdade, eu passei 36 anos da minha vida sem pisar numa delegacia e nos meses entre novembro e dezembro tive que fazer 3 registros de ocorrência, né? 2 vezes por assalto na minha empresa e uma na residência. Então, visando uma maior tranquilidade minha e da própria família, a gente resolveu investir tanto em cerca elétrica como em alarmes de sensor infravermelho, né? Bom, Cristiano, e você também está instalando, então, equipamentos de segurança na sua empresa. Mas o que te motivou a instalar esses equipamentos? Na verdade, as ocorrências que aconteceram nessas ocasiões, né? Nunca tive problemas com assaltos, nem tipo de furto, nada. E em questão de 2 meses foram 3 vezes. Então, chamou a atenção, né? Pelo número elevado em tão pouco tempo, né? Então, a gente decidiu, para dar uma maior segurança, tanto na empresa, que é o nosso ganha-pão, como na residência para a família, investir, né? Eu não digo nenhum custo, é um investimento para que a gente consiga viver mais tranquilamente. Delegado, algumas pessoas saem para viajar e deixam aquela famosa luz ligada, né? A luz da rua ligada, a luz de casa ligada também. Mas isso não acaba não chamando mais atenção, porque de dia, geralmente não se deixa a luz ligada. É né? um dos indicativos que os criminosos acabam examinando para verificar se tem alguém em casa. Se a luz permanece acesa durante o dia, é um sinal de que naquela casa, à noite, provavelmente não vai ter ninguém também, né? Então, é importante que as pessoas tenham esse cuidado, até com as campainhas, porque as campainhas também são alvo de teste dos criminosos. Nós sugerimos que sejam desligadas as campainhas, porque o criminoso testa para ver, ouve o barulho da campainha, vê que ninguém atende, né? E se ele não ouve o barulho da campainha, ele fica na dúvida, será que a campainha está funcionando ou será que a pessoa não quer abrir a porta para mim, né? Então, surge a dúvida no criminoso, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente cita. Outro exemplo, a questão dos alarmes, né? É importante ter alarme em casa? Claro que é importante ter o alarme em casa, né? É mais um sistema antifurto. Mas muitas vezes as pessoas deixam o alarme sem monitoramento, ou seja, não há ninguém para desligar o alarme. Então, o criminoso experimenta o alarme dispara e para de disparar. E aí começa uma nova tentativa, o alarme dispara de novo. Ele volta outro dia, tenta de novo. Ele sabe que não tem ninguém atendendo aquela chamada daquele alarme. Então, tudo indica para ele que realmente não tem ninguém naquela residência. E muitas vezes esse alarme disparando seguidamente acaba incomodando os próprios vizinhos, né? Porque não tem ninguém monitorando aquele alarme, ninguém para ir lá desarmar o alarme, verificar se houve uma ocorrência. Importância, então, de comunicar um vizinho, para que o vizinho fique atento, às vezes passar a chave para uma pessoa de confiança, para ir lá, eventualmente, examinar a casa, ver se está tudo em ordem, né? E abrir a casa, acender as luzes, recolher as correspondências, tudo é importante. A questão do gramado em torno da casa, do jardim, né? Não deixar crescer grama exageradamente, porque há um indicativo também que a casa está sem ocupação. Correspondência em jornais, né? Revistas ficam empilhando na frente da casa também. Isso é um indicativo de que não tem ninguém na casa e a casa acaba sendo escolhida. O criminoso faz uma equação, né? Onde é que ele vai obter um maior lucro comparado com o menor risco? Então, são 2 coisas que ele vai somar. É o menor risco e é o maior lucro.
Onde tiver essas duas coisas juntas, ele vai atuar. E se a tua casa estiver desguarnecida, com sinais de abandono, e tiver uma certa aparência boa de que pode ter algum objeto de valor lá dentro, vai acabar sendo escolhida em detrimento de outra, onde há movimentação, onde há pessoas recolhendo correspondência, onde a grama está cortada, onde a luz está apagada durante o dia e acesa durante a noite. Esse tipo de coisa é observado pelo criminoso. E o delegado falou também, né, sobre os vizinhos, né? Cristiano, tu chega a avisar os vizinhos também quando vai sair para alguma viagem, para que eles fiquem de olho também na casa? Com certeza. Inclusive, numa dessas ocorrências que teve na minha residência, a gente conseguiu recuperar o material roubado exatamente porque um vizinho avistou o elemento furtando e avisou a polícia e a gente nem tinha visto o que tinha ocorrido, né? Então, a gente combina entre os vizinhos ali. Sempre quando um sai, avisa os outros, né, para se ver qualquer movimento estranho na casa, para que logo seja chamado um responsável, ou uma própria segurança, a polícia também. E também acho que, de repente, é importante, depois eu acho que o delegado também salienta, a gente evitar de se colocar nas redes sociais, que vai passar um longo tempo fora de casa, né? Porque as pessoas também acabam saindo de férias, 15 dias e tal, e o criminoso vai lá ver, bom, aquela casa lá está liberada, e é mais uma oportunidade dele fazer uma nova vítima, né? Claro. Bom, e delegado, os cães de guarda também podem ser uma boa alternativa nesses casos? Com certeza. Todo e qualquer sistema, qualquer dificuldade a mais que o proprietário consiga impor à entrada de pessoas durante a sua ausência é levado em consideração pelo criminoso. Ele sempre vai procurar um local mais fácil, né? Um alvo mais frágil, vamos dizer assim, em que ele possa executar o seu intento criminoso. Então, essa situação das redes sociais também é importantíssimo, né? Hoje a gente acha que as pessoas não estão... O criminoso, todos eles têm telefones, alguns até mais modernos que os nossos, né? E acessam as redes sociais. Então, quanto menos pessoas souberem que nós estamos ausentes da nossa residência, melhor, porque nós vamos ter uma condição mais segura de podermos viajar e sempre, né, deixar alguém cuidando, alguém observando. Se tiver cães de guarda, alguém vai ter que ir lá alimentar esses animais, né? Então tem que ser uma pessoa de confiança também, né? Porque não basta simplesmente ter um cão e abandonar o cão, como a gente vê algumas vezes, pessoas que abandonam a residência, deixam os cães com um tanto lá de ração que acaba sendo consumido, o animal começa a passar fome, começa a passar sede, e isso até gera uma responsabilidade penal para o indivíduo que faz esse tipo de conduta. Bom, delegado, a casa é mais vulnerável do que um apartamento, mas apartamentos também precisam de cuidados, não é? Os apartamentos, os condomínios, né, também têm as suas vulnerabilidades. E onde é que está a principal vulnerabilidade do condomínio? Está nas pessoas que trabalham nos condomínios, porque não existe nenhum lugar que seja inexpugnável. Por mais segurança, por mais sistemas de proteção que haja, sempre existe por trás deles uma pessoa operando. E nos condomínios, nós tivemos algumas experiências com isso, quando trabalhávamos no DEIC, né, na Delegacia de Roubos, em Porto Alegre, em que quadrilhas se especializaram em assaltar condomínios. Se valiam de informações privilegiadas, algumas vezes dos próprios moradores, envolvidos com consumo de entorpecentes, né, viciados em drogas, e que passavam informações para criminosos comuns, né, quadrilheiros, assaltantes. E, em outros casos, funcionários, né, pessoas que trabalham nos condomínios e que, pela sua condição financeira precária, muitas vezes estão buscando complementar, de alguma forma, sua renda, e são também moradores de locais onde têm contatos com criminosos, né? Áreas da cidade menos privilegiadas em que sofrem a abordagem. Muitas vezes o criminoso sabe que aquele menino ali ou aquele cidadão trabalha na portaria daquele condomínio, trabalha de alguma forma lá dentro, fazendo algum tipo de serviço, e aborda, faz promessas de ganhos fáceis. Esse rapaz, esse cidadão, acaba sucumbindo a essas propostas. Então, por mais segurança que tenha o condomínio, nós temos que ter muita atenção ao pessoal que compõe a equipe de trabalho. Selecionar essa turma muito bem, né, verificar antecedentes criminais, se não há, ver onde mora, quem são os familiares, se não esteve visitando presos na cadeia, se não tem familiares presos. Isso não é uma forma de preconceito, é uma forma de precaução. Porque, como eu disse, por mais sistema de segurança que se tenha, sempre tem o elemento pessoa, ser humano, que vai administrar e vai cuidar disso. E se não for alguém de confiança e que tenha uma remuneração condizente com as coisas que vão ser guarnecidas, nós também vamos ter uma diferença nessa equação e vamos trazer risco para o próprio condomínio. Uhum. Bom, Cristiano, você percebe que os seus vizinhos também se preocupam bastante com a segurança da casa ou você acha que eles são um pouco mais tranquilos quanto a isso?
Tem alguns que têm alguns equipamentos modernos também instalados, né? Outros nem tanto. Eu acho que, de repente, as pessoas só se preocupam com isso depois que acontece com elas, né? Eu acho que uma pessoa que nunca foi assaltada, nunca teve nenhum material roubado, ela tem um pouco ainda de receio. Vou investir determinado valor numa coisa que talvez eu não vá usar. Mas é como fazer um seguro, né? Você põe, na verdade, mas você não quer usar. Então, acho que hoje um investimento em segurança é algo que deve ser uma das prioridades das pessoas. Tanto quando vai fazer uma mudança numa casa, morar num lugar diferente, uma própria residência na praia, né? Enfim, eu acho que a pessoa que passa por isso, ela começa a dar um pouco mais de valor para esse tipo de equipamento do que as pessoas que ainda não passaram por isso, né? E outro ponto a se preocupar, claro, em viagens, são possíveis incêndios ou também, né, alguma coisa que possa acontecer na casa que a pessoa realmente não está perto, né? Então não pode, tem que sempre cuidar das tomadas, cuidar um pouco também disso dos vazamentos, né? Tu cuida disso, Cristiano, também quando sim, vai sim. viajar? Isso, lógico, fica mais um pouco a critério da minha esposa, né? Fechamento do gás, de fechamento de trancas nas janelas que nós temos também, né? Isso deixa um pouco mais a critério dela, mas sempre a gente fica na hora de sair, lembrando, o outro lembrou de tal coisa, assim, lembrou, o outro vai lá, ajuda, para que realmente a gente consiga tirar realmente férias, né? Porque não adianta você viajar e ficar preocupado diariamente como é que está a situação da sua residência. Claro, claro. Bom, e delegado, e caso a pessoa chegue em casa e perceba que ocorreu um assalto, um arrombamento, o que ela deve fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer é se preocupar consigo mesma e menos com o próprio patrimônio, com a sua integridade física. Por quê? Porque pode ser que o indivíduo ainda esteja dentro da residência. Então, todo cuidado é pouco. Encontrou a porta arrombada, chegou em casa. Será que não tem alguém lá dentro? Então, primeira coisa, certificar de que não há um risco pessoal para entrar na residência, né? E pode ter mangueira de gás vazando, porque alguém pode ter cortado uma mangueira. Vai acender uma lâmpada, cuidado, porque pode ter um vazamento de gás, pode ocorrer uma explosão lá dentro. Então, primeira coisa, integridade física pessoal e dos seus familiares. Está consciente que está seguro, que não tem nenhum risco mais na residência, aí sim, entra na residência, procura não alterar a situação lá dentro e imediatamente acione os contatos da Polícia Militar e procurar uma delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Por que isso? Porque se a casa estiver preservada pela Polícia Militar e nós houvermos recebido essa comunicação na Polícia Civil, através do registro, nós vamos ter condições de encaminhar uma perícia para lá, para coletar impressões digitais, fazer as fotografias dos danos que houve e depois fazer um levantamento dos bens que foram subtraídos. Isso é uma garantia que o cidadão vai receber tudo de volta? Não. Mas, pelo menos, é alguma informação que o Estado tem para tentar encontrar os indivíduos responsáveis por isso e, quem sabe, lá adiante, recuperar uma parte, ou todo, do que foi levado. Nós já tivemos vários casos de sucesso, de recuperação de bens, inclusive o nosso convidado que está aqui hoje também já teve. Perguntar para ele, inclusive, acharam. Felizmente, num dos casos, ele teve, né, sucesso em a polícia recuperar os bens. E o que ocorre na delegacia de polícia é que, muitas vezes, indivíduos suspeitos são pegos com grande quantidade de material e nós não sabemos a origem daquele material, porque a vítima, muitas vezes, não foi até a delegacia, não registrou, e ela não tem um controle sobre os bens que ela mesma tem em casa, a numeração, a identificação daqueles bens. Então, ficam esses bens acumulados nas delegacias de polícia, depois são encaminhados ao judiciário e acabam tendo um destino que poderia ser o retorno para a residência, né? Não acabam voltando, acabam sendo, então, encaminhados para um destino final, um leilão, alguma coisa assim. Então, a importância do registro junto à Polícia Civil e à Brigada Militar. E a gente falou muito aqui na entrevista, claro, sobre furto, sobre arrombamentos também, né? De casas, obviamente, que não estão com pessoas dentro. Mas existem assaltos também que as pessoas estão, né, já na casa, seja no litoral, seja aqui também. A dica para as pessoas, delegado, não reagir quando acontece. Essa é uma das situações situações tipo. mais terríveis que uma pessoa pode passar na sua vida. É ter a sua residência invadida por criminosos com ela dentro, né? E ficar sob ameaça, muitas vezes, de armas de fogo e sofrer violência pessoal, né, nessa residência. Então, a orientação que se dá: não reajam, né? Não reajam. Se tiver condições de, ao visualizar a ação desses criminosos, se evadir do local, é a melhor coisa a se fazer, sair do local, né? E procurar auxílio da polícia. Se não, obedeça os comandos dos criminosos, mantenha-se calmo. Muitas vezes estão drogados, estão irritados, estão com pressa. Então, o que se pode fazer é colaborar e aguardar o desfecho dessa situação. E, num primeiro momento de descuido, ou se tenta fuga, ou se tenta comunicar um vizinho ou a própria polícia.